se Deus te pedisse para construir um barco gigante, do tamanho de um prédio, bem no meio de um lugar onde nunca chovia? Parece uma ideia completamente maluca, não é? Pois é. Essa é a história de um homem chamado Noé. E essa história começa com uma decisão que mudou o mundo para sempre. Fique comigo, porque o que aconteceu vai te surpreender. Há muito, muito tempo atrás, a Terra era um lugar bem diferente. As pessoas viviam de um jeito que não agradava a Deus. Elas brigavam umas com as outras, contavam mentiras e não queriam saber de ouvir o que Deus tinha a dizer. Mas no meio de toda essa confusão, existia um homem chamado Noé. Ele era um homem simples, de bom coração, e tinha uma família que amava. A grande diferença de Noé era que ele conversava com Deus. Ele ouvia a voz de Deus e, mais importante, ele obedecia. Enquanto todos ao seu redor faziam o que queriam, Noé andava com Deus. Ele ensinava seus filhos a serem bons, a dividir e a amar. Era um contraste enorme. De um lado, a maldade e o barulho do mundo. Do outro, a paz e a obediência de Noé e sua família. E por causa desse coração puro, Deus escolheu Noé para uma missão. Uma missão que parecia impossível. Um dia, Deus falou com Noé e deu a ele uma ordem muito estranha. Noé, construa uma arca, um barco enorme de madeira. Faça exatamente como eu te digo, com 3 andares, muitos quartos e uma grande porta. Noé ficou surpreso. Um barco? Ali, no seco? Mas ele não questionou. Se Deus mandou, ele faria. Então, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, começaram a trabalhar. Eles cortaram árvores gigantes, mediram tábuas e começaram a juntar tudo com piche para a água não entrar. O trabalho era duro. E o pior não era o cansaço. Eram as pessoas. Os vizinhos passavam e riam. Olha o louco do Noé, construindo um navio no meio do nada. Ele enlouqueceu de vez. As crianças apontavam e debochavam. Onde você vai navegar com isso, Noé? Na poeira. Mas Noé não parava. Ele martelava de manhã, martelava de tarde, martelava de noite. E ninguém acreditava nele. Ele tentava avisar. Deus vai mandar uma grande chuva, um dilúvio, para limpar a maldade da terra. Entrem na arca e sejam salvos. Mas todos apenas riam mais alto. Noé era como um herói solitário, rejeitado por todos, mas firme na sua fé. Ele confiava que Deus sabia o que estava fazendo. E depois de muitos e muitos anos de trabalho, a arca, finalmente, ficou pronta. Era gigantesca, maior que qualquer construção que já tinham visto. E então, algo ainda mais incrível começou a acontecer. As pessoas olhavam para o horizonte e não acreditavam no que viam. De repente, de todas as direções, os animais começaram a chegar. Leões caminhando ao lado de ovelhas, girafas altas com seus pescoços compridos, andando em fila, elefantes, ursos, macacos passarinhos, de todas as cores, todos eles, em pares, um macho e uma fêmea, marchando calmamente em direção à arca. Como eles sabiam para onde ir? Quem estava guiando todos esses animais, dos pequeninos insetos aos grandes hipopótamos? Era o próprio Deus. Ele estava chamando cada criatura que viveria na nova terra. Eles subiram a rampa e entraram na arca, cada um em seu lugar, como se soubessem exatamente o que fazer. A cena era espetacular. Um desfile da criação de Deus. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras também entraram. E então, a grande porta da arca se fechou. Por 7 dias, eles esperaram em silêncio lá dentro. E então, aconteceu. Uma gota. 2 gotas. De repente, o céu, que sempre fora tão azul e limpo, ficou escuro. Nuvens pesadas cobriram tudo. Trovões rugiram tão alto que faziam o chão tremer. E a chuva? A chuva começou a cair como nunca, jamais tinha caído antes. Não era uma chuvinha. Eram verdadeiras cataratas caindo do céu. A água começou a subir, cobrindo os campos, as casas, as árvores mais altas. As pessoas que antes riam de Noé, agora corriam desesperadas, gritando por socorro. Elas corriam para os montes mais altos,
mas a água subia mais e mais. Alguns foram até a arca, batendo na porta, implorando para entrar. Noé, nos deixe entrar. Você estava certo. Mas era tarde demais. A porta tinha sido fechada por Deus, e ninguém mais podia abri-la. A arca começou a flutuar, segura e protegida no meio da tempestade, enquanto o mundo que eles conheciam desaparecia debaixo d'água. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não parou, e a arca navegou sobre as águas, guardando a esperança de um novo começo. Depois de muitos dias, a chuva parou. O silêncio tomou conta de tudo. A arca continuou flutuando por meses, até que um dia, ela parou suavemente. Tinha encalhado no topo de uma montanha. Noé abriu uma janela e viu que a água tinha começado a baixar. Para ter certeza, ele soltou um corvo, que foi e voltou. Depois, soltou uma pomba, mas ela também voltou, pois não achou lugar para pousar. 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente. No fim da tarde, ela voltou, e em seu bico, ela trazia um raminho verde de oliveira. Era um sinal. A terra estava seca de novo. A vida estava brotando. Que alegria encheu o coração de Noé e sua família. Deus então disse a eles: saiam da arca, todos vocês e todos os animais. Cresçam e se espalhem pela terra. Quando eles saíram, respiraram o ar puro e viram um mundo limpo. Noé construiu um altar e agradeceu a Deus por tê-los salvado. E então, olhando para o céu, eles viram algo que nunca ninguém tinha visto antes. Um arco imenso e colorido se formou de um lado ao outro do horizonte. Era o primeiro arco-íris da história. E Deus falou: este é o sinal da minha aliança com vocês. Sempre que este arco aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha promessa. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Lembra quando, no início, parecia loucura construir aquele barco? Noé confiou em Deus, mesmo quando ninguém mais acreditou. E no final, a promessa de Deus se cumpriu, de uma forma linda e colorida. E você, teria coragem de obedecer a Deus, mesmo quando todos rissem de você? Se a história de Noé te inspirou, escreva: eu confio em Deus, aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!